Boa tarde, pessoal, beleza? Boa tarde, por que boa tarde é bom dia? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem vai... o horário que a pessoa vai assistir, né? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta e esse é o livro das perguntas. Qual é a pergunta do dia? Eu não tenho a menor ideia, porque nós estamos totalmente na improvisação, né? E como é que a gente vai... Tira esse teclado aqui, que me atrapalha. Como é que nós vamos resolver essa história aí, essa pipa de hoje? Eu tenho umas perguntas meio que de... como é que se fala? De emergência aqui. Na verdade não, são perguntas até que continuam um tema que a gente falou na última pergunta, que foi a de ontem, que é aquela questão da administração, né, da vida material. Perfeito. E eu acho que a gente pode dar algumas contribuições bem simples e práticas, imediatas para as pessoas. E algumas pessoas podem até estranhar, como podem até estranhar também na leitura do meu livro do ano passado, né, Monadofilia, que eu falei desse assunto também, capítulo 2, né? Vida material, o que fazer, né, para ter uma boa administração, né, dos bens que Deus nos dá. E a pessoa pode falar, o que tem a ver com a vida espiritual, né? Tem a ver o seguinte, para quem tiver esse tipo de pergunta, se colocar esse tipo de questão, tem a ver porque o quanto antes você puder viver em paz com relação a essas questões menores, melhor para você. Então, se você tem problema, por exemplo, problema de saúde, Sim. problema psicológico, problema de dinheiro, de dívida, de não conseguir viver, né? Tá sempre escravizado pelo problema de dívida, de problema de financeiro, né? De não ter dinheiro suficiente, tá sempre correndo atrás. Isso não te deixa em paz. Então, como é que você vai ficar bem para viver uma vida espiritual legal se essas coisas te perturbam? Um modo é o desprendimento, né? Que é o modo mais fácil de você fazer isso. Tanto que a gente citou ontem, né? Isso, não ser escravo de nada. Na verdade, essa é a única coisa que Jesus falou para fazer com relação a esse assunto. Então dá até a entender que é a única que já basta. Se você viver com desprendimento, você pode ter todos os problemas financeiros do mundo e isso não afeta a sua vida espiritual. Só que aí o nível de desprendimento que você tem que ter é elevado. E eu não digo que você não possa chegar lá, né? Qualquer um de nós pode chegar lá, acho, né? Eu acredito nisso. Mas a questão é, se você quiser também aprender a administrar com sabedoria, que é uma outra coisa que a gente citou, né? Também, então a gente pode falar sobre esse assunto, tá? A recomendação espiritual é do desprendimento. Que nem eu lembro até de uma garota naquele outro canal lá de um americano, que ele até... eu não lembro o nome, é um canal de um americano, ele é até bem jovem. E ele fica entrevistando o pessoal que tá todo endividado e tal, dando conselhos financeiros. E eu lembro de um caso de uma garota que ela tava muito endividada e ela ficava rindo. Então, assim, o desprendimento, às vezes a gente é até forçado a praticar, né, o desprendimento, pelas circunstâncias. E foi o que Jesus mandou fazer. Então é a coisa que realmente funciona melhor aí, se você quiser ir direto no ponto. Mas se você quiser também ter sabedoria para administrar bem, Deus não vai negar isso para você. E a gente vai falar um pouco disso aqui, tá? Na verdade, tem várias linhas, né, de pensamento aqui que a gente pode explorar. Talvez amanhã eu faça uma outra pergunta também sobre isso, especificamente sobre investimentos. Né, o que fazer para você juntar o tal do capital. Como eu expliquei ontem, uma das coisas que a sabedoria nos dá, se a gente pedir, se a gente quiser... né? Porque você pode brigar também contra a realidade. É uma opção sua, né? E aí você pode adotar a opção mais burra possível. Você não pede o desprendimento para Deus, não pratica o desprendimento, não pratica a sabedoria e fica brigando contra a realidade. Sim. É exatamente o que faz o pessoal que acha que o capitalismo é injusto, e até é possível que seja mesmo, né? E aí, mas aí o que faz com isso? Busca o desprendimento? Não. Busca administrar com sabedoria dentro dessa circunstância, que é do sistema capitalista? Também não. Fica brigando contra a realidade. Deixa eu explicar uma coisa. Se você brigar contra a realidade, você vai apanhar. Dá pra entender? Quem briga contra a realidade apanha. Eu não quero que você apanhe, a não ser que você seja masoquista. Mas se você é masoquista, olha só que legal. Eu até tenho essa contribuição pra te dar. Assume a sua crença de que apanhar é bom.
Uhum. É isso que você acredita? Que apanhar é legal, é gostoso? Vai lá, seja feliz do seu jeito. Eu não chamaria isso de felicidade, mas quem sou eu para dar né, limite na felicidade dos outros? Né? Eu acho que masoquismo é ruim, mas é melhor, se você acredita nisso mesmo, você assumir essa crença. Não é melhor ser uma pessoa sofrida, né? Aliás, o pessoal que é socialista, comunista e etc., não quer saber de libertar as pessoas disso. Quer que continua tendo mais gente escrava, mais pobre, mais gente escrava, miserável. Não é isso que vocês gostam? Para fazer a sua revolução? Não é isso? Porque a classe média, como diria a Malena Chauí, eles odeiam a classe média, né? Porque a classe média não cai na sua... A classe média não cai no seu discurso, né? Então o que você quer? Pobreza, miséria, o que é bom para você fazer a sua revolução, né? Assume essas coisas, não tem problema. Não tem problema, assume só. Não é fácil, que nem a Mariana Chauí falou, eu odeio a classe média. Mas ela deve ter, acho que ela tava sendo sincera. Pelo menos ela assumiu, ela foi sincera, eu acho legal isso da parte dela. A classe média é o maior problema dos socialistas. Até pra quem não sabe, na década... Até eu fico em dúvida, ela é rica? Quem? A Mariana Chauí? Ou ela faz parte da classe média? Ou ela saiu da classe média? Dentro da visão marxista, ela faz parte da inteligência. Ah, tá. Ela faz parte do intelectual proletário. Então ela se considera, apesar que ela deve ter grana, muito mais do que nós, inclusive. Então. Funcionária pública há 500 anos lá, ganhando não sei quanto. Não, deve ser rica financeiramente. Tá. Assim, comparado com a maioria dos pobres, classe baixa, ela deve ser rica, né? Mas ela se faz de pobrezinha, por quê? Ela representa o proletariado intelectualmente, entendeu? É a elite ilustrada, a inteligência, né? Entendi. Mas vamos lá, para quem não sabe, como é que os Estados Unidos... Lembra da Guerra Fria? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os Estados Unidos percebeu que com a queda da Alemanha nazista, o comunismo ia dominar a Europa. E podia chegar até a... Poderia dominar a Europa e poderia chegar até nos Estados Unidos. Então o que acontece? Os Estados Unidos ganhou a guerra, a União Soviética também ganhou a guerra, e aí ficou essa coisa de capitalismo versus comunismo. Qual foi a solução dos planejadores americanos para impedir a disseminação do comunismo nos Estados Unidos? Sabe qual foi? Eles tiveram vários planos, mas teve um grande plano. Criar comunidades de subúrbio, onde as pessoas teriam toda a facilidade para possuir imóveis no nome delas. A casa própria. Eles perceberam que essa é a base da classe média. E com uma classe média forte, o comunismo não pega. Não pega. Não pega, ou seja, como é que o comunismo funciona melhor? Grandes cidades lotadas de gente pobre. Entendi. Entendeu? É assim que o comunismo pega, porque a miséria abunda. O modo de vida é horrível, porque grandes cidades o modo de vida é horrível. Basta ir para São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades aí pra você ver a bosta que é. Só quem é muito rico vive bem, o resto vive a bosta de uma vida. Então, o que eles perceberam? Eles falaram, não, o problema na Europa é o seguinte... Não tem uma classe média forte, você tem grandes cidades, grandes capitais, grandes cidades, centros urbanos, lotada, apinhada de gente pobre. E o planejamento americano foi, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma classe média forte que vai morar nos subúrbios e ter a casa própria. O cara nunca vai fazer a revolução comunista, ele tem a casa dele. Ele tem meios de prosperar e ele não vai querer fazer guerra contra ninguém, porque ele está em paz, entendeu? Ele está cuidando da vida dele lá. Esse foi só uma observação histórica para vocês saberem que os subúrbios americanos, a densidade urbana nos Estados Unidos é diferente do que a gente está acostumado no Brasil ou na Europa, ou mesmo no Japão. Por quê? Porque você tem muitas cidades médias. É engraçado isso nos Estados Unidos. Você passeia por lá, você vê... Tem algumas que são assim muito conhecidas, tipo Nova York, claro. Washington, que realmente a densidade Los Angeles. alta. Los Angeles, Nova York tem uma densidade alta. Califórnia. Chicago. Califórnia é um estado. Ah, sim, bom, tá certo. Los Angeles, São Francisco, San Diego, Nova York, Washington, Chicago e tal. Beleza, tem cidades grandes. Elas cresceram, né? Não tem jeito. Com o progresso acaba crescendo mesmo. Mas a maioria da população americana não mora nessas cidades. Entendeu? Se você pegar o Brasil e tirar as grandes cidades, acabou. O resto da população a densidade é muito baixa. E é um país enorme. E é um país enorme. Então é assim, é só um comentário aqui histórico, né, sobre a solução americana que funcionou muito bem, né? Aonde tem uma classe média forte, o comunismo não pega. Então vamos lá.
Qual é a pergunta do dia que eu puxei aqui? Amanhã a gente vai falar sobre investimentos, né? Quais são... Amanhã a pergunta vai ser... Mas depois eu falo da pergunta de amanhã. Vou fazer a pergunta de hoje, né? Pelo amor de Deus, vou organizar um negócio aqui. Hoje a pergunta é: quais são os top... Que eu tô nos top agora, né? Que eu sei que na internet o pessoal gosta de tops. Quais são os top destruidores do patrimônio? Do nosso patrimônio. Dívida. Então eu não falei ontem que no sistema capitalista o que é premiado é a acumulação de capital. Perfeito. Então assim, se você quiser se dar bem no sistema, se você não quer ficar brigando contra a realidade e apanhar, se você não é masoquista, se você quiser ter mais tranquilidade na sua vida, você tem que acumular algum capital. Tá certo? Quanto mais você acumular, melhor para você. Muito bem, então quais são os top 4 destruidores do patrimônio, ou seja, que vão contra a acumulação de capital? Você tem palpites? Eu tenho. Um deles... Seus top. Bom, um deles seria a dívida. O que mais? Explica aí. Explica aí. Bom, porque isso eu acho até que no canal já foi falado antes, né? A pessoa, quando ela tem alguma dívida, principalmente dívidas altas, né? Tá comprando um imóvel, um carro, ela tá vendendo o futuro dela. Então, a gente não sabe o que vai ser no futuro. Então, por exemplo, eu vou estar empregado. Eu já tive um chefe que ele estava financiando um imóvel, né? A casa própria dele, não era um imóvel para investimento. E ele, de repente, teve aquela questão de lockdown, tudo, ele foi demitido. E eu lembro, assim, bem naquele dia, né? Quando ele foi embora, ele me olhou, assim, nos olhos, aflito. E eu até sorri, assim, eu acho que ele até me interpretou mal, porque a impressão que eu tive é que eu estava rindo dele. E não era isso, né? É uma questão de que, no final das contas, vai ficar tudo bem. É o que eu acredito no final. Mas, assim, a gente pode viver essa vida com uma certa leveza, que é o que o Rodrigo estava falando antes. E a dívida, o que é? Tem a parte psicológica, que ela aflige a pessoa, porque ela está presa a uma situação que ela não tem controle. Então, por exemplo, você vai estar empregado? Não vai estar, né? Se você não pagar, você vai pagar juros, aquilo vai ficar mais caro. E só o fato da pessoa estar numa dívida, ela já está pagando a mais por aquilo porque tem os juros, né? Geralmente tem os juros. Então, dívida eu acho que é um problema grande. A questão era do que prejudica para enriquecer. Quais são os principais inimigos do seu patrimônio? Eu acho que consumismo compulsivo também, né? Acho que ainda mais hoje em dia essa coisa... Além da minha lista? Não, é porque eu já... assim, só para vocês entenderem, tá? Eu já meio que fiz um curso de finanças pessoais com o Rodrigo, assim, não formalmente... mas já aprendi algumas coisas, né? Então, consumismo compulsivo, eu acho que eu... Além do que eu te falei, você tem alguma coisa pra dizer? Não sei. Mas assim, acho que eu sofro um pouco de consumismo compulsivo. Eu não sou muito de... Assim, pra vocês entenderem, eu não sou muito de ficar gastando e tal, mas às vezes me dá um ciricutico e dá vontade de gastar um pouco mais aqui ou ali. E hoje em dia eu acho que é mais difícil, né? Porque você tá lá com o celular... às vezes full time, né? Daí você vai lá, todos já tem sites e pesquisas já te direcionando para aquilo que realmente você deseja, né? Tem até um nome específico, isso que eu não lembro. E é mais difícil mesmo, né? Hoje você não precisa nem sair de casa para comprar. Você vai lá, já pede, chega em casa, chega na porta da sua casa, tá tudo certo. Então, realmente é uma tentação bem maior, né? Mas o consumismo compulsivo eu acho que é um problema. Outro problema seria o quê? Eu acho que desorganização financeira também, né? Se uma pessoa ela recebe lá o seu dinheiro e ela não se organiza, isso eu também acho que eu conseguiria fazer melhor do que eu faço hoje, mas confesso, né? Mas eu acho que tem uma desorganização financeira. Então, você recebe uma quantia, você não tem muito controle ali dos seus gastos, né? Tem os gastos fixos e os variáveis. Daí nos variáveis você vai lá, às vezes chuta o balde, né? Então, por exemplo, um dos casos seria esse fator anterior que eu falei, de não ter... de ficar gastando a mais, né? Consumismo exacerbado. Bom, acho que eu não sei. O quarto eu não saberia. Eu acho que eu diria esses daí. Então, falta de controle financeiro, consumismo descontrolado e dívida, né? Às vezes eu acho que dívida num caso ou em outro, né? Se não for uma coisa muito desorganizada, eu acho que tudo bem, porque às vezes a pessoa ela não entende muito de investimento, talvez a melhor coisa que ela vai fazer na vida dela
com o dinheiro dela é consolidar num imóvel, né, para não pagar aluguel. E não é, para mim não é a melhor opção, mas às vezes tem pessoa que se não faz isso, acaba não consolidando. Não tem nada, enfim. A pessoa acaba consolidando lá o que ela ganha. Às vezes ela não consegue juntar e gasta. Eu mesmo conheço muita gente que é assim, que vai gastando, e se não consolida isso em bens, ela se perde. Então, assim, é delicado essas recomendações, porque sempre tem o quesito individual e particular a cada um, e a questão psicológica que envolve isso, né? Então, assim, é difícil dar conselhos, mas, assim, eu acho que dívida, no geral, é bom evitar, porque, no final das contas, assim, a gente não tem controle do nosso futuro, e é muito fácil ali, imagina, tem um novo lockdown por alguma razão, tá tendo essas questões climáticas agora também, vai saber que cenário que vai pintar mais na frente, a pessoa, de repente, se perde ali, fica angustiada, né? Enfim. Bom, mas um quarto eu não saberia agora, pensando assim, de forma... sem me preparar, sem refletir muito no assunto, eu não saberia dizer, acho que uma quarta, talvez. Eu vou dizer as minhas 4, que tem um pouco a ver aí com o que o Felipe falou, né? Ele tem razão com relação a esse negócio de futuros lockdowns. Até uma vez a minha mãe se enganando, né? Meio que fez uma piada involuntária quando ela falou que estava tendo uma pandemia de aquecimento global. É uma piada até que eu tenho um irmão meu, né? Que a gente faz essa piada sempre. A gente liga um pro outro. A gente não tá com muito contato agora, né? Mas quando tava tendo mais contato, eu ligava pra ele, ou ele ligava pra mim e falava assim: e aí, tudo bem? Como é que tá a pandemia de aquecimento global? Fazendo uma piada com isso. Com a minha mãe, ela se enganou, porque ela assistia, ainda ouve até hoje muita notícia, né? De televisão, rádio. Acho que ela deve ter misturado. Ela misturou, porque o pessoal fica bombardeando, né? O que é rádio e televisão? É um sistema de propaganda de terrorismo, né? Basicamente, o mundo vai acabar amanhã. O que, engraçado, né? Se acabasse mesmo, seria até bom, mas não acaba. A porcaria do mundo não acaba, mas você tem que ficar sempre com medo. Que vai dar tudo errado pra você, né? Então é tipo um terrorismo, coitada da minha mãe. Isso até afetou o nervosismo dela. E, ela já era ansiosa, né? Nervosa. Isso só piorou a vida dela. Piorou a vida de muita gente. Tem muita gente ansiosa e deprimida por causa da porcaria da televisão e da rádio. Não, e sem considerar que tem pessoa que nem consegue. Sem considerar também que tem pessoa que nem consegue ficar parada em casa, né? Então fica mais ansioso ainda também, né? Assim, cultura é como se fosse comida para sua mente. Assim como você come alimentos físicos para alimentar o seu corpo, a cultura que você consome alimenta a sua mente. Se você consome porcaria, você vai ficar com uma mente doente. Assim como se você comer porcaria, você vai ficar com um corpo doente. É simples assim. Aliás, um dos projetos aqui que talvez eu dê sequência nesse canal aqui é um possível, não vou prometer nada, um possível livro das tendências. Nossa, interessante. Onde eu pegaria... Eu já pensei muito sobre isso, eu tenho conflitos assim enormes dentro de mim sobre isso. Eu poderia até fazer uma pergunta só sobre isso. Vale a pena fazer um livro das tendências ou não? Porque seria um livro em que... Um canal, né? Uma playlist no canal. Onde eu faria vídeos para falar dos filmes, das séries, dos livros que as pessoas estão lendo e explicar qual é o sentido disso espiritual. Quer dizer, é comida... É junk food ou é comida saudável, né? Eu sempre gostei da dieta. Eu sempre gostei da dieta perante fezes de dar descarga. E não. Eu não entendi. É o sentido assim de que às vezes ficar fazendo uma análise fecal não, então. pode começar a subir malodores, entendeu? Dar um pouco de enjoo. Não, entendi. Então, um conflito que eu tenho é esse. Será que eu falar da cultura que as pessoas estão consumindo, eu não estou prestigiando mais essa cultura, ao invés de dizer, não, eu vou te mostrar algo muito melhor. É isso que eu quero dizer, dar descarga. Vê aqui o meu livro das perguntas, o meu livro das alegações, que é melhor. Mas as pessoas já estão vendo essas porcarias. Então tem duas razões para fazer o livro das tendências. Uma é que as pessoas já estão vendo essas porcarias e lendo essas porcarias. Elas não vão parar para ver... Já é uma realidade. Elas não vão espontaneamente substituir coisa lixo por coisa saudável. Por espontaneamente. Então vale a pena, sei lá, e falar daquilo, porque ela já está naquilo. Mas pelo menos você chama ela para uma análise diferente, uma reflexão diferente. Entendi. Essa é uma razão. E outra razão é surfar na onda. Porque você bota lá um filme
que tá todo mundo falando, tá todo mundo assistindo. E comenta. A pessoa vai querer assistir, sei lá, de repente o comentário, porque você tá falando de uma coisa que tá na moda. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu tenho razões pra fazer, razões pra não fazer. Eu tô resolvendo esse conflito dentro da minha cabeça. Quando eu terminar essa solução, se Deus quiser, eu falo pra vocês o que aconteceu. Hoje eu tô mais inclinado a fazer. Tá. Mas o que dizia eu? Que a cultura é comida pra sua mente. Então, se você fica consumindo uma cultura de terrorismo, propaganda do medo, você vai se cagar todo aí nas calças, você vai perder o controle da sua sanidade, entendeu? Você não vai ter o controle dos seus pensamentos, das suas emoções, né? Não vai ter mesmo, vai ficar muito ruim. Vai ter problemas até de saúde física, como eu acho que a minha mãe teve mesmo, e uma das causas que contribuiu foi essa coisa aí. Eu falava que isso era um problema, e eu saía como a pessoa desinformada. Quando as pessoas sempre falam, você não assiste televisão, você não ouve rádio, você não está antenado, você não está informado. Informado do quê? Informado do quê? Que esse mundo é uma bosta? Eu já sei disso desde os 10 anos de idade, provavelmente, desde os 12. Eu não preciso saber que tá tudo uma merda. Aliás, curiosamente, não está tudo uma merda. Tem muita coisa boa que acontece que a televisão não fala, porque você já viu a televisão, se ligar a televisão, eles falarem assim pra você, tá tudo bem, pode desligar e vai viver a sua vida feliz porque tá tudo certo. Ninguém vai falar isso na televisão e na rádio. Você que tem que chegar nessa conclusão. Aí eu chego nessa conclusão de que, tem muito lixo no mundo, isso não é problema meu. O meu problema é viver uma vida boa na medida que eu puder. Inclusive com prioridades espirituais que não tem nada a ver com o que esse pessoal da televisão e da rádio fala. Esse pessoal não quer saber. Então essa é a minha decisão. Então eu não assisto televisão, eu não ouço rádio e não quero saber. Aí as pessoas falam, não, você está desinformado, você está desantenado. E você está plugado no lixo. Não, às vezes você assiste uma coisa ou outra. Pode falar. Não, eu estava falando que às vezes você assiste uma coisa ou outra. Não, pra mim, a televisão é programa de humor. Cidade Alerta, essas coisas é programa de humor. Não é que eu estou rindo da desgraça das pessoas. Como é que eu vou dizer? Não é Schadenfreude, não é... É uma... O que significa mesmo Schadenfreude? Schadenfreude quer dizer alegria na desgraça, né, dos outros. Sim. É um termo alemão para quando você se contenta com a desgraça alheia. Não é Schadenfreude. É um sadismo. É uma espécie de sadismo. Meio aliviado, porque você não participa da desgraça, mas você tem uma certa satisfação de ver os outros se ferrando. Mas não é Schadenfreude. É uma espécie de... Por que você assiste ao filme do Titanic, por exemplo? Eu? Uma pessoa qualquer assiste o filme do Titanic. É porque é uma história, entendeu? E ela tem uma... E tem todo o drama ali. Né? Tem uma coisa ali que, sei lá, eu não sei explicar por quê. Mas às vezes... Aquele sentido não é aquele sentido do teatro grego e tal, até de libertação, de você... Catártico. A catarse, né? De você se libertar. Se eu assisto o Record News, a Cidade Alerta, não é catártico. É mais uma... Você quer saber o que é mesmo? Posso fazer uma... Antes de uma tentativa. Será que não é meio também tem um sentido assim de louvor até, pensando num sentido espiritual mesmo? De você ver uma situação assim, você fala, nossa, aquelas pessoas estão vivendo tudo aquilo. Olha de que coisas que Deus foi me libertando, né? Eu não sei, assim, não chega a ser esse sadismo, né? Eu acho que não é esse sentido ruim de... Não? Não, isso é muito elaborado ainda. Muito elaborado? Eu acho que tem uma solução muito mais simples. Eu preciso matar o tempo. É o TED. O TED. É uma folha. Olha, não... Esse daqui tem que dar ênfase. Vai. Não... Pode fazer assim. Tirar. Ok, calma. Pessoal, não desprezem a força do tédio. Ela é pior do que a gravidade. Com certeza. Tem muita coisa, se vocês forem prestar atenção, de coisas que a gente conversa, ou pensa, ou vai fazer, que a pessoa tá fazendo aquilo não é para ter uma vida saudável, sair de bike, correr, não é pra... Vai lá brigar com o irmão, não é porque a pessoa necessariamente é violenta, às vezes é só tédio. É o tédio, a pessoa não consegue lidar com o vazio. Bom, já dei meia... Tá. Então assim, às vezes eu simplesmente preciso matar o tempo, né? E a televisão sempre foi isso, né? Uma ferramenta para você matar o tempo também, tá? Então é isso aí. Vamos finalmente responder a pergunta, né? Porque já são 24 minutos e eu não falei nem a primeira coisa ainda. Quais são os top 4 destruidores de patrimônio? Ou seja, coisas que dificultam
a acumulação do capital, que como a gente já falou, se você tiver sabedoria, é um meio de você viver melhor nesta terra do jeito que ela é. Não estamos dizendo que é bom. Estamos dizendo que é o que é, entendeu? Primeiro, vilão. Primeiro destruidor de patrimônio, de riqueza. Consumismo. Tá. O que é o consumismo? É quando você não individualiza as suas aquisições, as suas compras, o seu consumo. Individualiza? Individualiza. Você vai na onda. Ah, tá. Entendi. Ou seja, você não pensa a respeito da conveniência do que você está comprando. Você vai na moda. Então, por exemplo, você realmente precisa do celular melhor? Será que você precisa do carro do ano? Será que você precisa da roupa que está na moda? Não, provavelmente você não precisa. O ser humano precisa de poucas coisas para viver. A gente está muito longe, né? Até na nossa suposta pobreza, miséria, a gente está muito longe das reais necessidades que o ser humano tem para viver. Muito longe. Hoje a maior parte das pessoas tem um celular na mão. A criança, pessoas até pobres, assim, né? Então, assim, o consumismo é uma coisa compulsiva, uma compulsão para você adquirir coisas que você não precisa. Tem aquela frase famosa que você compra coisas que você precisa com dinheiro que você não tem para agradar pessoas que não gostam de você. Então é perfeita burrice, né? O pior consumismo é de bens de consumo de alto valor. Esse é o que pode mais te destruir, tá? Mas também existe um consumo mesmo de itens não tão pesados, mas que são destrutivos porque você está constantemente consumindo. Consumo de moda é assim, ou de eletrônicos também, né? Então cada item não é necessariamente muito pesado, mas como você está constantemente comprando, você destrói o seu patrimônio com essa... Por que tá embaçado? Tá fora de foco. Eu não sei porque hoje... Tem que fazer assim. Então é o seguinte... Então você tem que tomar cuidado com esse consumismo compulsivo constante, né? Vícios também são problemas na hora do consumo. Então você come muito, ou você usa droga, ou você joga na loteria, como a gente falou aqui antes. Na primeira pergunta do livro das perguntas foi sobre loteria. Você pode estar viciado em jogo. Tem vício em jogo, vício em droga, vício em comida, vício, enfim, né? Álcool. Essas coisas também destroem o patrimônio, porque é um consumismo desenfreado de alguma coisa. E o consumismo de bens de alto valor, ele é pernicioso de modos específicos, de modos bem peculiares. Por quê? São bens que o Kiyosaki, lá, o Robert Kiyosaki, chamaria de passivos, porque eles geram despesas. E não geram renda. Eles geram o upkeep, né, que é um custo de manutenção, um custo de preservação. Então você compra uma casa para morar, não é um investimento. Você não está comprando uma casa para alugar para outras pessoas. Airbnb, um contrato de locação convencional. Não, se você compra um imóvel para você morar dentro, você está pagando aluguel para si mesmo. Vocês têm um custo, porque ninguém está pagando aluguel para você. Esse investimento não está te rendendo nada. Embora o valor do ativo possa ser indexado pela inflação, vai se valorizar, menos mal, né? Por exemplo, a casa própria, né? Ainda tem essa vantagem com relação a um carro. O carro deprecia de valor, a casa aumenta de valor. Em casos excepcionais o carro até valoriza, mas é muito raro. Recentemente teve um caso desse. Recentemente teve acho que é questão de 1 ano atrás, 2 anos. Da pandemia os carros deram uma valorizada. Mas foi posterior à pandemia, né? Não foram os carros que valorizaram, foi o dinheiro que desvalorizou por causa da impressão no lockdown, né? Então os governos criaram mais pessoas pobres, na verdade, né? A inflação sempre faz isso, né? Ela achata a classe média para ver a classe pobre, né? Por quê? Porque tudo fica mais caro. Tudo. Não são os carros que ficaram mais caros. O dinheiro valeu menos, então tudo ficou mais caro. Comida ficou mais caro. Aluguel ficou mais caro. Casa ficou mais caro. Carro ficou mais caro. Tudo ficou mais caro. Nossa, comida é absurdo. Então, é o seguinte, minha gente. Consumo de bens de alto valor, ele é perigoso porque ele tem esse upkeep, esse custo de manutenção. Que ele vai gerar um peso adicional sobre o seu orçamento, sobre o seu patrimônio, tá? No caso do carro isso é muito evidente, né? No caso já do imóvel, como o Felipe falou, é complicado porque às vezes a pessoa que tem menos meios de investir, ou até a prática, o costume, né, cultural e tal de investir, às vezes a única coisa que ela pode fazer é uma dívida para gerar um patrimônio através de uma dívida. É a forma mais inteligente? Não, não é. E aqui eu já estou respondendo
ou comentando aquela alegação lá do primo pobre, né? Que tem um canal no YouTube que ele fala que o pobre deve fazer um financiamento imobiliário. Principalmente do Minha Casa Minha Vida, porque o juro é de 4%, 5% ao ano. E o aluguel da classe pobre, da classe mais baixa, proporcionalmente para o valor do patrimônio, ele é alto. Ele chega a 1% ou mais ao mês do valor do patrimônio. Então, se você fizer as contas, até que mais ou menos parece valer a pena. Mas mesmo assim não vale, tá? A não ser que você faça a amortização, a antecipação do pagamento da dívida. Aí sim, mas aí você está investindo. Tá? E mesmo assim, no fim das contas, você tem que pensar na possibilidade de ter um retorno de investimentos maior fora o seu imóvel. Tá? Então você pode falar assim, o imóvel me dá 1% ao mês, porque você está pagando aluguel para si mesmo, então você não está pagando para terceiros. Né? Mas o seu imóvel não está te rendendo nada, porque você está pagando para si mesmo. Então tem eu não vou entrar em detalhes aqui para não alongar. É isso que tem outro problema, que é uma das bases do investimento, que chama diversificação. Se a pessoa concentra todo o dinheiro dela num ativo, os riscos são muito maiores, né? Então não é uma questão de conhecimento e tal, é uma questão de sagacidade, de você perceber, é uma probabilidade. Se você está lá na época do Titanic, alguém chega para você e fala assim, olha, esse daqui é o melhor navio que já construíram em todos os tempos, que pelo que eu até lembro era isso mesmo, não era nenhuma mentira. O mais veloz, ele é inafundável, nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que eu já ouvi. Inafundável, é luxuoso, tem até 3 classes, blá blá blá. Daí você vai lá e coloca todo o seu dinheiro lá. Agora, onde esse dinheiro está? Debaixo do oceano. Então, concentração, né, num único ativo, num único ou patrimônio, no caso, é um risco altíssimo. Mas acho que esse tipo de investidor tinha seguro, né? Eu acho que existia um seguro sobre o Titanic, pelo menos para algumas classes de investidores, enfim, seja como for. Faz sentido sim a classe baixa adquirir um imóvel com dívida, principalmente dependendo do perfil psicológico. O problema das finanças é que a contabilidade, a matemática é uma coisa. A psicologia é outra. Então, se o cara tem o perfil de não conseguir juntar dinheiro, e tem gente que tem esse perfil, o cara paga um boleto, se você der um boleto para ele pagar, ele paga. Ele cumpre as dívidas, ele paga as dívidas. Mas ele não consegue juntar dinheiro. Então esse cara tem que fazer financiamento mesmo. Mas não é porque matematicamente é o melhor. É porque psicologicamente é o mais conveniente. Né? Então assim, cuidado na aquisição de bens de alto valor. Porque se isso não te rende nada, porque não é um bem de investimento. Né? Existem 2 tipos de bem de alto valor. Bem de consumo e bem de capital. Tá? Aqui o bem de capital eu estou meio que dando uma ampliada no conceito, mas é assim, tá? Vamos simplificar. Bem de capital é um investimento que bota dinheiro no seu bolso. Bem de consumo é um gasto que tira dinheiro do seu bolso. Certo? Isso inclui a casa própria. Tá? Não estamos dizendo que não é para ter a casa própria. Estamos dizendo que tem que pensar muito bem e até analisar o seu perfil psicológico para ver se isso é mais conveniente. Então o primeiro é o consumismo, o primeiro inimigo do patrimônio, da acumulação de capital. Segundo inimigo, juros, quando você os paga, obviamente. Né? Quando você recebe, o juro é engraçado, quando você recebe ele também não é grande coisa, porque se ele só repõe a inflação, ele não aumenta o seu patrimônio. Você não está acumulando mais capital quando você investe numa renda fixa conservadora. Quando os juros pagam além da inflação, aí você está correndo um risco adicional, que é o risco do credor. Porque você está emprestando dinheiro para alguém e você pode tomar um calote. Se o risco do calote não existisse, você não estaria recebendo um juro acima da inflação. Presta atenção. O governo já paga o risco soberano, o risco mais suave que tem. O governo já paga a inflação. Quer dizer, nem paga bem a inflação. Paga abaixo, na verdade, porque o governo rouba. Né? Todos os governos roubam. Mas vamos supor aqui, vai para efeitos para efeitos de raciocínio aqui, de lógica. Vamos supor que o governo paga para você a inflação quando você empresta dinheiro para ele. O risco é soberano, é o mais baixo que tem. Se alguém paga mais, juro, é porque o risco é maior. Certo? Nós vamos falar amanhã sobre as top dicas para investimentos. E a gente vai falar Posso falar uma coisa? Pode, claro. Teve um negócio que uma vez o Rodrigo me explicou que para mim ajudou bastante, foi bem elucidativo, que é o seguinte: juros é dinheiro no tempo. E daí você pode colocar em 2 grandes grupos. Ou você poupou dinheiro e está emprestando dinheiro a alguém, né? Ou enfim, investindo em alguma coisa, você está recebendo juros.
ou você está no outro grupo que tá, assim, você poderia até adotar um intermediário, mas geralmente é isso. A maior parte está num desses dois. Ou você está gastando mais do que você deve e você, por essa sua gana, né, por essa sua ambição, você está pagando juros para aqueles que pouparam. Então, assim, juros é dinheiro no tempo e daí tem esses dois grupos. Eu acho que isso é muito didático, entendeu? Tudo bem que você foi um pouco além, mas eu só queria fazer essa digressão só para colocar isso que para mim foi bastante útil para entender. Perfeito. Então é o seguinte, juros, ele destrói o seu patrimônio por quê? Se você está ganhando juros e eles estão repondo a inflação, você não está enriquecendo com isso. Se você está ganhando juros acima da inflação, você está correndo um risco maior. E talvez não seja o mais interessante para você. Provavelmente não é, aliás. Terceiro, se você está pagando juros porque você tem dívida, aí você está destruindo o seu patrimônio, porque você está vendendo o seu futuro. Ao invés de você acumular mais capital, você está destruindo o capital através de uma dívida. Tá? Então, os juros é o segundo destruidor de patrimônio, nos dois sentidos. Quando você paga e quando você ganha. Quando você paga é óbvio. Porque você faz dívida, não deveria fazer. E está pagando juros para alguém. Você está pegando dinheiro emprestado e pagando juros para alguém. Seu patrimônio está diminuindo. Mas se você recebe juros, isso também pode ser destruidor, nesses dois sentidos. De que se você está recebendo sua inflação, você não está enriquecendo. Por mais que você receba todo mês lá os seus juros da renda fixa, aquilo lá não é dinheiro. Aquilo lá é reposição da inflação. Então está ganhando nada. E até menos, porque a inflação que eles colocam nunca é a real. Porque o que acontece? Quais são as principais instituições que vão falar da inflação? Os bancos e o governo. Os bancos não têm interesse de falar qual é a verdadeira inflação, porque eles mesmos fornecem esses produtos que eles ganham dinheiro em cima. E os bancos também, obviamente, mentem, porque eles não querem mostrar como a situação está ruim. Então, no final das contas, você vai lá e você fala, a inflação agora está 8%. Então, imagina, você vai ver só... Eu faço compras, né? Você vai lá, vai comprar óleo, né? Azeite. Azeite, o quê? 2 anos atrás, você comprava um azeite por R$20, um azeite popular. Hoje está 30%. Então, assim, 8%, né? Mas isso você pode pegar gasolina, um monte de coisa, né? Não está 8%. Então é o seguinte, juros, se você paga, eles estão diminuindo seu patrimônio. Se você recebe de acordo com a inflação, seu patrimônio não está aumentando. E se você recebe acima da inflação, você está correndo um risco. Você está expondo o seu patrimônio a um risco que provavelmente pode ser excessivo com relação à recompensa. E a gente tem meios de aprofundar isso aqui, se alguém tiver dúvida específica nesse ponto. Então, juros geralmente é um inimigo do patrimônio. Tá? Você pode até colocar em termos espirituais bíblicos que é uma indicação contra a avareza, né? Contra a avareza não, como é que é o nome na tradição católica lá? Esqueci, tem um nome isso daí. Como é que é o nome? Contra... Perdulário? Não, é um pecado, eles chamam de pecado. É o pecado da... Esqueci o nome que eles dão. Você não pode emprestar dinheiro a juros. Eu tem um nome isso daí. Os muçulmanos, por exemplo, em muitos países muçulmanos não existe juros. Quando você vai pegar um dinheiro emprestado no banco, na verdade o banco vira seu sócio naquele patrimônio. Nossa. Se você faz um investimento para gerar, né, riqueza, ele vira seu sócio. É um jeitinho de não ser um imposto. É um jeito de não ser juros. Né? É um sistema até sofisticado lá, do sistema bancário islâmico, né, do mundo muçulmano. Enfim, juros é um problema. Terceiro inimigo do patrimônio, da acumulação de capital, impostos. Nossa, realmente. Impostos, eles destroem o seu patrimônio. O governo acha que ele é meu sócio. Né? Ele acha que é seu sócio e detalhe, ele não faz nada para isso, né? Oi, fala. O governo, né, ele é sócio da minha empresa, sócio dos funcionários e ele não faz nada para isso. Nada. Então, e toma. Na verdade, não é nem pedindo licença ou perguntando, é tomando mesmo. Então, o imposto, o nome já diz, ele é imposto, né? Ele não é voluntário. Mas a questão é o seguinte, em tese, se você tem um governo justo, mas até existe. Se você for, sei lá, no Japão ou nos países escandinavos, provavelmente o imposto é alto, mas a população usufrui disso, porque os governos são mais justos. Mas você vê qual é o problema? Se você paga muito imposto, aí você se torna dependente disso. Você precisa que os governantes sejam justos. Se você pagar menos imposto, você fica menos dependente da justiça do governante. Certo? O que você acha mais fácil? Ser menos dependente ou mais dependente? Também não sou a favor da anarquia. Não sou anarcocapitalista, liberal, fanático, essas coisas. Não.
né? A questão que eu estou falando é o seguinte: imposto é uma realidade que destrói seu patrimônio. E, por fim, o quarto destruidor do seu patrimônio, da acumulação de riqueza, é a inflação. Que é justamente um imposto camuflado. A gente acabou de falar de imposto. Imposto é uma coisa que o governo fala que você tem que pagar para ele. A inflação é o que ele toma de você, você querendo ou não. Porque o governo pode imprimir dinheiro, imprimir moeda. E causar uma inflação. E causa inflação. Então, como é que os governos fazem? Eles têm lá o gasto público, certo? E ele tem que custear isso com os impostos que ele arrecada ou com endividamento, certo? Bom, o que acontece? Com o imposto ele já te ferrou, o item 3 lá que eu falei. Já te ferrou porque já tomou seu dinheiro. Agora, e se ele se endivida? Como é que acontece? Acontece que, como qualquer endividamento, ele está jogando a obrigação de pagar para o futuro. Isso, gente. Então, no futuro, ele vai ter que cobrar mais impostos para pagar aquela dívida, ou o governo tem a impressora de dinheiro, que é muito interessante. O Tesouro vai lá, o Tesouro do governo, né, o próprio Banco Central do governo, na verdade, ele imprime o dinheiro e empresta para o Tesouro Nacional. Detalhe, escraviza mais o povo ainda. Exatamente. Então, esse é o imposto mais cruel e terrível de todos, que é a inflação. A inflação é um imposto que os governos cobram sem precisar passar a legislação, exceto o poder que o Banco Central tem de imprimir dinheiro sem lastro, né? O fiat money, quer dizer, o dinheiro fiduciário, com valor fiduciário, ou seja, é só um valor jurídico de confiança pública. Então o governo fala, o dinheiro vale e você é obrigado a aceitar que vale. Não tem que ter lastro por trás. Não, e pior, né? Eu não lembro no governo de quem que era. Bom, eu não quero ficar também politizando essa história. Mas teve um governo aí que eles tinham um limite, existe um limite para isso, né? E eles estavam extrapolando, e assim, não tinha nenhuma barreira para isso, né? Legal. Não, acho que você deve lembrar dessa situação. Não, todos os governos extrapolam o limite. Todos. Não existe governo fiscalmente responsável, não existe. Mas se tem um limite, se existe um limite, qual o sentido dele existir se eles podem extrapolar? Você diz do teto de gastos? Não, o gasto orçamentário do governo funciona assim. O limite é feito para quê? Para ele subir, o governo tem que justificar no parlamento. Teoricamente, se a democracia funcionasse, teria que ser assim. O governante tem que chegar no parlamento e falar, escuta, eu preciso de mais dinheiro. E ele tem que se justificar. Se o parlamento falar, não, a sua justificação não é boa o suficiente, então ele tem que cumprir o teto de gasto, ele tem que cumprir o orçamento dele, né? Então, teoricamente, é uma trava para o governante não sair gastando descontroladamente. Né? É um checks and balances, né? Que é o sistema americano tem esse termo aí. O checks and balances quer dizer, é uma maneira de você equilibrar o poder. Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Existe muito lobby, muita corrupção, muito problema. A política é um território problemático, né? Então é assim, todos os governos tendem a gastar mais do que devem, e isso leva à inflação. E às vezes tem situações até provocadas para gerar uma inflação proposital e, como eu disse, espremer a classe média para ela ficar pobre. E o exemplo foi, por exemplo, o último grande exemplo foi o lockdown. Eu não posso falar muito sobre isso, por causa das restrições aí, que as pessoas, quando você quer pensar, refletir, sugerir uma reflexão a respeito de certos assuntos, as pessoas acham que você virou teórico da conspiração. Só que fazer ciência, né? Que esse termo já não é nem fazer ciência, porque eu não uso o método científico, mas simplesmente pensar, refletir sobre as coisas. Então, mas você não pode, a partir de certo ponto, eles falam, não, agora é demais, agora você virou um maluco aí, você está conspirando, fazendo uma teoria maluca de conspiração. Então existe um bloqueio do pensamento, na verdade, né? Você pode pensar, mas só até certo ponto. Então a gente não pode falar sobre uma imbecilização. Né? Oi? É uma imbecilização. Então, o que eu posso falar é o seguinte, os governos eles querem ter mais poder, tá? Se eles colocam uma situação que força a população a aceitar dinheiro de graça que o próprio governo imprime, ele está destruindo a classe média. E aí, os governos têm mais poder. Por quê? Porque a política depende dos pobres e miseráveis. Entendam isso. Onde você tem uma classe média forte, a política é mais fraca. Porque quem tem um patrimônio suficiente para ter uma vida independente não precisa ser rico, pode ser classe média. O classe média, ele não está tão interessado na política como alguém desesperado, por favor, alguém me salva. Ele não está precisando ser salvo pelo político.
Então ele chega pro político e fala, meu amigo, faz o seu serviço aí. Constrói estrada, mantém um exército funcionando e não enche o meu saco. Polícia, tribunais, quer dizer, o Estado cumpre as suas funções lá e não enche o meu saco. Então isso os governantes não querem. Os políticos querem o quê? Uma fila de miserável, de favelado pedindo, pelo amor de Deus, me salva, porque eu não posso comer, não tenho dinheiro pra comer, não tenho dinheiro pra pagar aluguel, eu tô fudido. Aí os governantes falam, pois não, eu sou seu salvador, vem cá que eu vou te salvar. Então entendam que é assim, eu não posso ir muito além disso, esse é o máximo que eu posso falar. Mas entendam que tudo o que permitir aos políticos destruir a classe média e transformar a classe média em pobre é bom pra eles, que aumenta o poder deles. E é isso que eles gostam. Como todo ser humano gosta, poder, mais poder. Tá? Não posso falar mais do que isso. A inflação é um instrumento de domínio político. Tá? Não sejam ingênuos, tá? Tudo que é econômico é político também de algum modo, né? Então é assim. Esses são os 4 riscos ou 4 destruidores de patrimônio, tá? Consumismo, juros, impostos e inflação. Para falar rapidamente aqui, tentar dizer como você vai contra essas coisas, como você evita o consumismo com o consumo individualizado. Compra o que você mesmo quer comprar, que você sabe que você quer, pensa bem. Se você está em dúvida, a resposta é não. Você quer comprar uma coisa, será que eu compro? Não sei é não compra. Então só compra quando você tem convicção. Porque você quer ter aquilo. Pensa assim, você quer ver se você está ostentando ou não, fazendo consumo burro de ostentação, como diz o Primo Pobre, nisso o canal dele é muito bom. Ele fala para os pobres, para de ostentar, seu burro. Né? Você não tem dinheiro para ostentar. Então como é que você sabe que você não está ostentando? O consumo que você está fazendo, se ninguém souber que você comprou, tá bom para você? Entendeu? Vamos supor, eu vou comprar um carro. Aliás, eu comprei um recentemente. Que eu prometi para mim mesmo que não ia comprar, mas aí acabou que eu comprei, tinha mais razões para comprar do que para não comprar. Mas veja só que legal. Se eu fosse viver usando esse carro que eu comprei, certo? Sem ninguém saber que eu comprei, eu teria ele mesmo assim? Eu teria ele mesmo assim. Porque ele é útil para mim, eu quero ter ele. Então isso você tem que pensar. O que se eu comprar e ninguém ficar sabendo, tudo bem? Beleza, esse é um bom teste, tá? Então evita o consumismo com a individualização do seu consumo. Não é bom pensar até naquela questão da porcentagem? Não, você tem que ter um orçamento controlado. Aí é aquele item que a gente falou ontem, no vídeo de ontem, é o equilíbrio. Certo? 80-20 pelo menos. Gasta 80% do que você ganha e guarda 20%. Se você fizer isso, você tem um orçamento. Então a despesa dentro desses 80%, entendeu? Então tem que ter ainda uma gordura aí para ser investido. Você tem que acumular o capital. Como a gente já falou, né? A acumulação do capital é o que funciona, né? Juros. Como você evita os juros? De 2 maneiras. Não fazendo dívidas. E, quando você investir em bens produtores de riqueza. Ao invés de ficar emprestando dinheiro para os outros, praticar agiotagem. Entendeu? Terceiro, impostos. Como você evita pagar imposto? Aí tem uma questão política. Teoricamente, você pode mudar para um lugar em que você paga menos imposto. Ou você pode participar da política para ver se você influencia ao ponto de fazer o governo gastar menos dinheiro. É muito difícil. Isso daí. É muito difícil. Eu vi uma vez eu atendi uma cliente, ela estava nessa linha. Eu atendi uma vez uma cliente no meu serviço, que eu trabalho com vendas e tal, enfim. E ela estava testemunhando que o interesse dela em entrar na política é que ela imaginava que ela ia fazer um mundo melhor e tal. Assim, eu até entendo a boa vontade dela e tal, mas eu já me dá uma preguiça. Aí falta um pouco aquele dom que a gente menciona aqui no capítulo 12, né? Eu estou usando o plural majestático já. Majestático. O capítulo 12 aqui desse livro eu falo do dom da vigilância. Eu acho que você querer fazer política para diminuir o imposto que você paga, você está sendo ingênuo. Você não está tendo o dom da vigilância. Não, e sem considerar o esforço que a pessoa vai ter, né? Então, não vale a pena. Então, imposto, o que você faz? Você pode mudar para um lugar que paga menos imposto, isso funciona. É mais fácil do que você participar da política. Mas uma outra solução também é você entender como o sistema tributário funciona, né? Embora no Brasil isso é quase uma insanidade. Mas dá para você entender algumas coisas. Não dá. Algumas coisas dá para você entender. Por exemplo, imposto sobre a renda. Se você consegue ter uma atividade jurídica, como pessoa jurídica, você consegue pagar menos imposto. Sim. Eu não estou falando para sonegar. Não estou falando para sonegar imposto. Eu estou dizendo que se você buscar praticar uma atividade econômica que você possa legalmente, de fato, fazer isso como pessoa jurídica, você pode economizar imposto. A pessoa física paga muito imposto. A tabela progressiva chega a 27,5% de imposto de renda. Só imposto de renda, não estou nem falando do resto.
O empregado paga além do imposto de renda, ele é obrigado, ele tem uma contribuição compulsória para o INSS. É bizarro. O que é bizarro, porque já foi provado que a Previdência Pública é insustentável. E eles ficam fazendo reforma para diminuir o repasse para aposentadoria e pensão. Então, quer dizer, isso nunca vai dar. É um essa roubo. conta não vai acabar. Não, é um roubo. Não vai dar certo. O INSS, a contribuição compulsória obrigatória para o INSS é um roubo. E tem que roubar por quê? Porque agora tem que pagar os velhinhos que já pagaram o INSS, né? Quem vai pagar essa gente? É muito complicado o negócio de previdência pública. Não é o tema aqui específico, mas é complicado. Então, assim, empregado se ferra. Se você é empregado CLT, você se ferra com relação a impostos. E empresário também. Não, o empresário, ele pode... Veja só, se você tem uma atividade econômica como pessoa jurídica, você tem meios, entendeu? De ter uma inteligência tributária para pagar um imposto mais inteligente. Você tem meios de planejar, além da parte tributária, de planejar o seu preço, de precificar o seu serviço ou os seus produtos para repassar o imposto para o consumidor. Você tem alguns poderes que a pessoa física não tem. Claro. Entendeu? A pessoa física não tem poder nenhum. O imposto vai lá e mata o salário do cara. Vem no leite descontado na fonte, ainda tem essa. Eu não posso nem não pagar se eu for contra. Não, você não pode ser contra, você tem que pagar. É absurdo isso. Então, assim, como empresário, por exemplo, eu estava discutindo isso aí recentemente com esse negócio de reforma tributária, o povão que acredita nesse negócio de reforma tributária para tirar dos ricos e dar para os pobres é muito ingênuo. É muita ingenuidade. Gente, é que nem o banco. Vamos tributar o banqueiro. O banqueiro vai repassar o custo dele para os juros e para as taxas que ele cobra. Você acha que se você aumentar o imposto do banqueiro, o banqueiro vai tirar do bolso dele? As pessoas acham isso mesmo. É muita ingenuidade. O banqueiro vai repassar para você mesmo que paga taxa no banco e paga juro. Presta atenção. Não vai mudar. É lógico. E para todas as empresas é assim. O mercado ele se ajusta, ele se adapta. As margens podem até ser pressionadas até certo ponto. Mas tem um limite isso daí. A partir de um certo ponto ele repassa para o custo, aí vira inflação. Porque a pessoa vai deixar de usar o banco? É isso? As pessoas vão falar, tá bom, então vai repassar para os bancos, o banco não vai pressionar e as pessoas vão ter a escolha de não ter banco. Então, claro, terminei. Então é o seguinte, vira inflação. Imposto excessivo sobre os ricos e tal, sobre as empresas, vira inflação. E que o pau pobre vai pagar. O pau pobre? O pau pobre. É que nem o Alborguete dizia, né? Nesse país aqui, quem só se fode preto, pobre e puta. Né? Ele falava isso, lembra? É Alborguete, não é Rodrigo Sevilha que está falando. Eu estou citando, para fins educacionais, o já falecido jornalista paranaense Alborguete, que ele dizia, nesse país quem se fode é só preto, pobre e puta. Então, como é que a gente tem que lutar contra essas injustiças aí? Da forma como a gente puder. Na questão do imposto, é isso, qualifica a sua atividade econômica. Tenta ser uma pessoa jurídica para ter liberdade de pagar um imposto menor, de conseguir repassar o custo do imposto para o seu cliente, né, para o mercado. Então você busca compensar um pouco da injustiça que são muitas, né, que a gente sofre aí. Quarto, a inflação. Como que você se livra da inflação? Essa aí é foda. Se você fizer as 3 coisas anteriores, se livrar do consumismo, dos juros e dos impostos, você já consegue se livrar da inflação. Porque como que a inflação mata? A inflação é muito ruim contra os pobres. O pobre é o que mais se ferra com a inflação. Então, o que você tem que fazer para se livrar da inflação? Você ter um jeito da sua renda estar atrelada à inflação o máximo que você puder. Tá? Então, aí de novo, uma atividade econômica mais qualificada te ajuda, porque você consegue repassar a inflação com mais facilidade. Se você está na mão de um empregador que não te repassa, aí tá mais difícil. Por exemplo, os sindicatos estão dando o que esse ano aqui para os CLTs? 4, 5% de aumento. A inflação não está 4, 5%, está mais. Deve estar o dobro, deve estar 10%. O governo fala que não, porque o governo também é outro ladrão, né? Não, deve estar mais de 10%. Deve estar pelo menos uns 8, 10%. E as CLTs estão recebendo, os empregados, né? Os CLTs estão recebendo o quê? 4, 5% esse ano aqui. Então, é complicado. Você tem que ter umas rendas extras aí, em que você, quanto mais fontes de rendas variadas você tiver, diversificar a sua renda, melhor. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, eu estou falando que é bom se você procurar isso, porque a inflação vai ter um impacto menor. Porque você consegue indexar mais a sua renda ao gasto. Né?
Gasta menos do que você ganha, ajuda a impedir a inflação, porque se a inflação sobe, você pode na despesa controlar. Isso. Né? Você pode também... o quilo do colchão mole subiu. Você não precisa comer colchão mole, come filé de frango, filé de peito. Né? Ovo, muda. Come ovo. Muda o come consumo. Mais ovo. Ovo é uma super proteína barata ainda. Bom, barata. Né? Já foi mais. Mas é assim, muda o seu consumo. Entendeu? Muda o seu consumo. Altera. Procura alternativas. Você vai conseguir. É uma saída inteligente. E, finalmente, invista o dinheiro. Não compre coisas que perdem valor. Compre coisas que sobem, que aumentam o valor. Então, por exemplo, se você faz bons investimentos, os seus investimentos devem estar atrelados à inflação. Então, você está protegido aí com relação ao futuro. Por mais que o governo imprima dinheiro, até, por exemplo, o risco de inflação é terrível acontecer. Como é que você se protege? Não com dinheiro no banco, né? E não com dívida. Apesar que dívida num cenário inflacionário pode até ser bom. Pré-fixado ajuda, né? Mas não é recomendação. E com um consumo bem controladinho. Né? É isso que você pode fazer. Tá? Pensa assim, dinheiro no banco vale menos do que uma galinha que bota ovo. Que quando vem a hiperinflação, o dinheiro do banco vira pó. Você não pode comprar mais nada, mas a galinha continua botando ovo. E o ovo vale agora 10 milhões, porque é hiperinflação, então. Né? Os bens reais, tem que entender isso. O dinheiro, inflação é uma coisa que destrói o valor do dinheiro. Mas os bens, justamente como o dinheiro está valendo menos, os bens em dinheiro valem cada vez mais. Os produtos. Os produtos. Empresas... A riqueza verdadeira não é o dinheiro. A riqueza são os bens e serviços que a sociedade produz. Certo? Então, uma galinha que bota ovo vale mais do que dinheiro no banco. Em termos de inflação. Por quê? Porque a galinha continua botando o ovo dela lá. E o dinheiro no banco, se vem uma inflação, destrói tudo, né? Enfim, o vídeo foi super mais longo do que eu queria que fosse. Até porque vale um detalhe também. Só uma observação também. Na história da humanidade, o que vem primeiro? O produto ou o dinheiro? O produto. Então, por exemplo, eu tô lá na Idade Média, sei lá, né? Tô produzindo batatas, Rodrigo produz cebola. Eu quero cebola, ele quer batata. A gente faz um escambo, né? Escambo, é isso. Faz a troca ali. E daí, só que daí começa, obviamente, imagina eu ficar trazendo sacos de batata para trocar por cebola, né? Imagina vários produtos, como dificulta o comércio. Daí se cria o dinheiro, enfim. Então, assim, o dinheiro ele é um facilitador, mas o que é mais forte é o próprio produto, né? Então, o dinheiro é o seguinte, a gente poderia até fazer uma pergunta... Tá indo da bobagem? Não, tá indo na linha certa, eu acho. O dinheiro, a gente poderia fazer uma pergunta sobre isso. O que é o dinheiro? A gente entender a história do dinheiro, para o que ele foi feito e o que ele virou. O dinheiro foi feito só para facilitar as trocas humanas, mas ele começou a virar um instrumento para uma manipulação financeira e política também. Manipulação financeira por causa do endividamento. Né? Então se criou o crédito. E aí os governos, além do crédito, também inventaram essa moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? O certo do dinheiro é ser uma moeda com lastro. Lastro quer dizer que existem bens reais que representam aquele dinheiro. Né? Então o dinheiro ele é limitado. Como os bens reais são limitados, por exemplo, ouro. Você bota um monte de ouro num cofre. E aí você fala, aqui tem tantas toneladas de ouro, eu vou imprimir X quantidade de dinheiro que se corresponde àquelas toneladas de ouro. Acabou, você não pode imprimir dinheiro. Aqui a quantidade de dinheiro é aquilo ali. Então o que acontece, a moeda tem um valor mais estável, porque os bens são os mesmos. As toneladas de ouro é aquela quantidade, não vai multiplicar. Então o dinheiro limitado, restrito, com lastro, né, isso se chama dinheiro lastreado em bens reais. Né? Por exemplo, o lastro no ouro, né, o padrão ouro. Ou qualquer metal precioso, tipo a prata e tal. Aí o dinheiro tem um valor estável. A inflação fica muito mais sob controle. Só que não é bom para os governos, porque o governo gosta de inflação, porque ele imprime dinheiro, ele faz esse negócio que chama moeda fiduciária. Não precisa mais ter lastro. Eu imprimo o quanto eu quiser para gastar fundar o meu gasto público. E aí o negócio vai pro vinagre. O Império Romano ruiu, entre outras razões, pela pressão inflacionária, que é o poder que o governo tem de criar dinheiro do nada, né? E aí o que acontece? Acontece as merdas todas da inflação. Um caos político que resulta logo em seguida, né? O principal eleitor do Hitler na Alemanha foi a inflação. Com certeza. Pós Primeira Guerra Mundial. É só estudar ali a década de 20 da Alemanha.
Tá certo que aquilo foi consequência da Primeira Guerra, né? Isso. E o Hitler conseguiu, na mente das pessoas, costurar isso, entendeu? Ele conseguiu deixar claro que a miséria de vocês é por causa da Primeira Guerra, das reparações do Tratado de Versalhes, etc. Que eles Então, estavam pagando, né, para a Inglaterra. exatamente. Pra Europa, Então, a França, principalmente. Então, eles conseguiram... o Hitler conseguiu, os nazistas conseguiram registrar, deixar bem marcado na psique do alemão, da década de 20, que estava passando por miséria por causa da inflação. Ele marcou muito. Isso é culpa da Primeira Guerra Mundial, né? E aí tem toda a parte lá Ele falou, vamos melhorar isso, vamos para mais uma guerra, aumentar a dívida. Vocês acharam que tava ruim? Vocês vão ver o que é agora. Vamos aumentar a dívida. Então assim... Depois não é mais só uma dívida financeira, é uma dívida étnica, cultural. Então é o seguinte... Até hoje eles falam alemão, você fala dessas coisas para eles, ficam loucos. Nós precisamos encerrar o vídeo. Isso. Que já passou. Mas foi bom, mas acho que foi bom. Até o Luiz, ele tava dando testemunho. Nós precisamos parar de falar, Felipe. Nós precisamos encerrar o vídeo. Vai, eu fala. preciso ir trabalhar. Não, Suas chega. Considerações finais. Fala aí. Não, tá bom. Você tava falando alguma coisa? Não, que até esses dias o Luiz veio me falar que ele gostou um vídeo que a gente fez sobre arte, que a gente se estendeu um pouco mais. E ele deu um feedback positivo. Falou, não, eu gostei, eu achei legal, né? Que às vezes vocês acabam explanando um pouco mais sobre o assunto e dá pra aprofundar. Opa! Vai. Trava-língua. Bom, desculpe por passar o tempo. Uma das coisas que a gente precisa fazer é voltar na disciplina e tentar fazer em 20 minutos. Eu preciso, inclusive, eu tô cheio de trabalho. Eu também tenho coisa pra fazer. Eu tô com 2 trabalhos E a maioria das pessoas não gosta de vídeo longo. De vez em quando pode até acontecer quando for um tema muito peculiar que peça. Mas esse aqui poderia ter encerrado antes. É que a gente às vezes fica... Enfim. Sim. Desculpa pela extensão do vídeo, para quem está assistindo aí. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai fazer uma outra pergunta que eu já anotei aqui. Quais são as top... Tô tudo nos top agora. Quais são as top 3 dicas de investimento para você? Eu não vou recomendar você investir em nada. É só a sabedoria para você saber como investir no que você quiser investir. Tá? Então eu não vou falar para você investir em nada, mas eu vou dizer. Quais são as top 3 dicas para você ser um bom investidor? Tá bom? Se Deus quiser, amanhã a gente faz essa pergunta. E até amanhã, se Deus quiser. Mais uma vez, desculpa pela extensão. Quem quiser fazer perguntas, se tiver perguntas para fazer, só escrever nos comentários ou no grupo do WhatsApp ou mandar por e-mail. Perfeito. Obrigado, tchau. Até a próxima, até amanhã.